você pode pegar um fio de algodão e esse fio de algodão ele vai ter nele o sol, a terra, né, o pé de algodão, a água, o agricultor. Então, é um fio que leva a gente para muito, muito longe, muito além, né, da gente, mesmo desses limites humanos que a gente tende a ficar. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em Artes Manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Oi, Célia, bem-vinda. Então, essa é a Célia Letícia Gouveia Collet, e ela vai apresentar para a gente o trabalho dela, que se chama Antropologia como Traço, Bordado e Diferença. Célia, fica à vontade, qualquer coisa a gente está aqui, tá bom? Obrigada, boa noite. Agradecendo a todos que estão participando no evento, principalmente a Nina, por mais essa edição do Congresso. Eu vou apresentar aqui... Peraí, já me enrolei aqui no... Deixa eu compartilhar. Fica tranquila, Célia. Tá bom. Obrigada, Nina. Acho que agora vai. Vocês estão vendo? Vemos sim. Ah, tá. É que aí eu não me vejo, nem vejo ninguém, mas tudo bem. Então, o trabalho é esse, Antropologia como Traço, Bordado e Diferença. Eu sou professora de Antropologia da Educação da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio, e desenvolvo uma pesquisa através do bordado, né, de antropologia através do bordado. Geralmente, quando as pessoas pensam assim, falam assim, você é antropóloga e pesquisa o bordado, se pensa a primeira coisa assim, é que eu pesquiso os bordados das diferentes culturas, mas não é exatamente isso, né? O meu interesse é o bordado como uma prática de pensamento, né? Como uma prática antropológica nesse sentido. E o que eu vou apresentar agora se baseia na experiência que eu tive com um curso chamado Bordado como Traço, que é ministrado pela bordadeira e artista argentina Marian Kivik. Ela, há muito tempo que eu admirava já o trabalho dela, que eu já acompanhava pelo Facebook, mas, enfim, não tinha tempo nem condições de ir na Argentina, e com a pandemia tive a possibilidade de acompanhar online o seu processo das aulas e o processo dela de bordado. Então, o que eu vou apresentar o que esse processo que eu passei durante esse ano, de maio até novembro, com um encontro semanal com essa turma que ela formou, o que isso contribuiu para essa minha pesquisa de antropologia através do bordado. Vou ler aqui algumas questões que parecem ser bastante importantes nessa questão da prática antropológica e da forma com que eu pude praticar o bordado, como esse bordado antropológico, e o que isso me traz para as minhas aulas de antropologia, para trabalhar com o bordado na antropologia, né? Então, questões como desabituar formas de pensamento e expressão padronizadas, né, através do bordado. Tudo aqui através do bordado, né, das práticas do bordado. Sair do pensamento representacional e ser guiada pelo corpo a experiências de pensamento no acontecimento. Explorar outros sentidos que não somente a visão. Intervir artisticamente sobre imagens e sobre a realidade. Conectar todas as experiências da vida com o bordado. Entrar no avesso do mundo, rompendo com o pensamento baseado na completude e permanência. Sair do automático. Incluir a diferença.
sair das convenções, exercitar outras formas para além da representação que caracteriza o pensamento ocidental e explorar práticas que nos aproximem das intensidades. Ir além da relação moderna entre linguagem e comunicação, romper com a ideia de que aprender é replicar um modelo geral e, assim, poder vivenciar a singularidade. Questionar padrões como belo, certo e perfeito. Pesquisar o pensamento que acontece tanto dentro quanto fora da pessoa, questionando os conceitos de indivíduo e identidade. Então, eu separei aqui 4 trabalhos que eu desenvolvi nesse curso, não sei se eu vou conseguir falar sobre todos, mas a ideia é mostrar um pouco como que eu fiz esses trabalhos, né? E como que eles me inspiram para trabalhar o bordado dentro das questões da antropologia. Esse primeiro, a proposta da Marian, que é a professora, né? Era que a gente pegasse um tecido que não fosse liso, que já tivesse estampado ou com algum desenho, e que a gente pudesse bordar sobre ele. E aí eu peguei uma pintura do meu filho, que ele tinha feito, que eu guardei da escola dele, bem pequeno. E aí peguei essa pintura e falei, não, vou fazer com isso, assim, vou compor com essa pintura. Eram uns quadrados, né? Esses quadrados coloridos. E aí eu fiquei muito tempo olhando para ele na vertical, né? Porque a gente está muito acostumado quando a gente vai a museus, ou mesmo para pintar, a gente está muito acostumado com a relação da tela na vertical. Fiquei muito tempo interagindo com essa ideia da tela na vertical e nenhuma ideia me veio, né? Mas depois de um tempo, eu senti, na relação da tela com o meu corpo, a vontade de colocar ela na horizontal, e eu pude ver de cima a tela, né? E aí, imediatamente, eu pude ver umas pedras, que eram esses quadrados coloridos, e como nesse momento eu estava muito ligada com uma experiência com os meus pés, me deu vontade de pisar sobre essas pedras. E aí me veio imediatamente essa ideia de bordar essas pegadas sobre essa pintura que já existia, né? Aí eu trago esse trabalho para mostrar assim, como que a nossa visão, como a gente está acostumado a certas relações, no caso, a verticalidade, e essa relação com o plano horizontal, quando eu coloco a tela na horizontal, essa relação da tela com o meu corpo se transforma, né? Então, eu quero inserir aqui uma questão muito importante na minha pesquisa também, que é a questão da corporalidade, né? Então, quando a gente passa para esse pensamento corporal, quando a gente sai do mental, que está baseado muito na generalização, e essa generalização leva a uma naturalização, né? Então, esse desnaturalizar, ele, em muitas práticas, ele passa por uma relação quando você coloca esse pensamento corporal mais ativo. Então, essa experiência, né, que eu chamei o que percebemos e o que não percebemos, a prática antropológica de poder ver além do óbvio, foi nesse sentido. Vou agora mostrar um segundo trabalho. A ideia aqui era bordar sobre papel, né? Podia ser uma fotografia, mas um papelão, né? Sair da coisa do tecido. E eu encontrei essa caixa de leite na mesma hora me veio a relação com essa imagem, né? Dessa que era a imagem, você já percebeu o que é a imagem da caixa de leite, o que está sendo bordado. Né? Então, é uma menina fofinha, com uma vaquinha fofa, né? Com os cílios assim, bonitinhos, e a menina tirando o leite da vaca. Né? E a ideia, então, dentro dessa prática de como é que a gente intervém antropologicamente através do bordado, a ideia era fazer uma intervenção que pudesse mostrar o que não estava sendo visto.
né? Que o que se mostra na caixa de leite é, né, essa vaca feliz, a menina também, mas que tem por trás, né, muito sofrimento dos animais, do filhote, né, do bezerro também e tudo. Então, eu trouxe aqui esse trabalho como exemplo de como que a gente pode fazer também uma intervenção em o que o Boal, né, o Augusto Boal vai chamar de nessa estética do opressor, né, como é que você faz ver o que aquilo ali não está mostrando, né? Então, para a antropologia é muito muito interessante essa prática da gente trazer a ver o que não está podendo ser visto. Aí acho que é interessante também mostrar como que isso esteticamente pode ser visto também com as linhas perfeitas da caixa, da impressão da caixa, em contraposição com o bordado, que é incompleto, que é imperfeito, que é umas letrinhas assim, né, que não ficam tão perfeitas, no sentido de perfeição, que a caixa, então, tem esse contraste, né, que é um contraste também do vivo com o pasteurizado, né? Por isso que eu chamei a pasteurização do pensamento, que é uma brincadeira séria com o que está sendo mostrado. Uma quarta experiência, né, que eu chamei de humanos, animais, seres vivos e materiais, a professora ela pedia que ela é argentina, né, tem uma admiração pelos azulejos portugueses, e pedia que a gente se inspirasse nos azulejos portugueses para fazer um trabalho, e esse trabalho era um trabalho em que a gente pegaria uma linha contínua, não podia cortar, então essa era a limitação, assim, né? Essa era a consigna do trabalho. A gente não podia cortar a linha ela tinha que ser contínua do início ao fim, e ela tinha que ser pregada, né? Era uma linha que eu ia pregar sobre a superfície, não ela ia ser a própria linha que ia ser costurada no tecido. Então, a minha primeira reação a essa proposta foi falar assim, não, ela está propondo uma imagem, né, uma estética do colonizador. Eu vou responder a isso com a proposta é trabalhar a geometria, né, desenhos geométricos. Eu vou pegar um desenho indígena. E eu tinha, para um trabalho anterior, eu tinha feito uma pesquisa com alguns desenhos indígenas, e eu peguei um desenho Caduel para fazer esse trabalho, né? E outra coisa, eu falei, não, então também eu não vou trabalhar com um fio industrializado, esse fio perfeito, que ele é igual em em todo momento ele é igual. E aí me lembrei que eu tinha feito com a Nina um curso chamado Fiação para Terapias, aqui no Rio. E que eu tinha fiado um fio, né, no tear, assim, meu de principiante, extremamente irregular, né, com partes muito grossas, outras muito finas. E eu falei, não, esse fio é perfeito, é o fio que eu quero, esse fio selvagem, né, para contrapor esse pensamento e essa estética do colonizador. E aqui eu trago essa experiência com esse fio, que foi muito interessante, porque quando você tem o fio industrializado, você tem uma relação com o fio que é uma relação uma relação da cultura sobre a natureza. A gente reproduz essa dominação da cultura sobre a natureza, do homem sobre o objeto, do homem sobre a natureza, né? E quando o fio se apresenta de uma forma selvagem, de uma forma irregular, o que acontece é muito mais um diálogo. Tem horas que eu quero fazer uma coisa, mas não é o que eu quero, é o que o fio naquele momento me apresenta. Então, naquele momento, ele está me apresentando uma parte muito fina, né? E eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo. Em outro momento, ele está se apresentando numa parte que ele está cheio. Então, o fio, ele existe, né? Ele dialoga, ele é presente na criação, né? E aí se rompe essa ideia de que quem está abordando tem um domínio sobre o objeto, né? Essa ideia de sujeito e objeto
fica perturbada. E isso, para o trabalho de antropologia, para a gente trabalhar em antropologia, também é um outro tema muito vasto, que leva a questões muito, muito interessantes dentro da antropologia. Estou passando aqui meio rápido para dar para falar de tudo. E aí, né, que eu chego à conclusão, né, e também outras questões, né, a gente sair dessa visão muito antropocêntrica que a gente tem, né, porque a gente estava ali, você pode pegar um fio de algodão, e esse fio de algodão ele vai ter nele o sol, a terra, né, o pé de algodão, a água, o agricultor. Então, é um fio que leva a gente para muito, muito longe, muito além, né, da gente, mesmo desses limites humanos que a gente tende a ficar, né? Então, a proposta é desantropocentrar para descolonizar. E, finalmente, não sei como é que está a coisa do tempo, porque eu estou aqui vendo só as minhas imagens. Fica tranquila, Célia, pode seguir, tá? Obrigada, querida. É difícil a gente falar sem ver ninguém, né? Mas vamos lá. E a última proposta que eu quero mostrar para vocês chama Esgarçando Indivíduos, que é exatamente tratando dessa questão, dessa criação moderna, né, que é o indivíduo. E que na antropologia é muito importante a gente tratar dessa questão, né? Como que o indivíduo não é algo que sempre existiu, né? Esse sujeito indivíduo ele foi criado, e ele foi criado dentro desse mundo moderno, uma importância muito grande para constituir, para embasar o mundo moderno. Não vou entrar aqui nessas questões, mas a ideia de que a gente tem um indivíduo totalizado dentro de uma sociedade totalizada, essa ideia de contornos fechados, né, sobre o indivíduo, sobre uma sociedade, como uma coisa inteira, né, é muito difícil da gente conseguir manter ainda nas discussões antropológicas hoje em dia. Então, tem antropólogos, né, como o Bruno Latour, que vai propor a ideia de rede, né, para falar dessa interação entre os sujeitos. Vai ter o Ingold, que vai propor a ideia de malha, um sociólogo mais antigo, que é o Gabriel Tardi, ele vai falar da mônada. Então, seguindo essa linha, né, desses antropólogos, tem muito tempo que eu venho imaginando assim, como inventar um exercício, uma experimentação através do fio que pudesse levar aos alunos a experimentarem essa ideia de que a gente é muito mais um transpassar de fios, né? A gente é muito mais atravessado por linhas, fios, malhas, né? Redes, do que exatamente um contorno individual fechado. E, nesse momento do curso, a professora Marian, ela propôs que a gente fizesse uma maquete de um trabalho, uma ideia de um trabalho muito grande que a gente fosse fazer. E aí falei, não, então está no momento de eu avançar, que já uma experimentação que eu já tinha, que eu já fazia, que eu já imaginava, mas já imaginava com os fios, ainda não fiz com pessoas, então está em elaboração, mas eu falei assim, não, vou fazer essa maquete, né? Então, como é que seria a ideia dessa experimentação? Tomara que fique claro, porque vou ter que narrar para vocês como é que eu estou imaginando, né? Ainda não fiz, então não sei por onde que vai, mas a ideia, a princípio, é essa. Primeiro, tem um grupo de alunos, né? Um grupo de pessoas que a gente vai trabalhar essa questão do esgarçar os indivíduos, né? E propomos algumas perguntas para as pessoas do grupo. Por exemplo, onde você mora? O que você come com regularidade? O que gosta de fazer? O que costuma vestir? Então, a pessoa vai pensar em algumas respostas para isso. Aí, depois, uma pessoa vai para o centro da sala, identificando cada uma das respostas anteriores, né, as perguntas acima, a uma cor de linha. E aí abre o novelo dessa cor. Então, sei lá, o vermelho vai ser eu moro em Niterói, né? Então,
O azul vai ser eu como arroz com feijão, né? Então, cada uma dessas cores vai estar ligado a uma das respostas. E aí depois vão entrando os outros alunos, né? Um a um pega os fios, se já, por exemplo, se mora em Niterói também, já vai ter um fio aberto da sua cor. Mas se ele morar em outro município, ele já vai abrir um fio com uma outra cor. Oi. A gente já passou um pouquinho do tempo. Você quer concluir? Tá, vou concluir então. Tá bom. Então, obrigada, querida. Essa é uma experiência que eu estou organizando, né, que eu ainda não fiz com pessoas, mas depois espero, no próximo congresso, vir de contar para vocês como que ela se concretizou na prática. Queria agradecer muito a vocês a possibilidade de participar e de expor essa pesquisa que eu estou desenvolvendo. Parabéns, Célia. Obrigada, Célia, muito potente. Obrigada, estou às ordens para a gente seguir conversando. Obrigada.